Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza. E aqui você conhece pessoas incríveis e, obviamente, pessoas agilizadas que vão te inspirar contando as histórias e experiências que eles têm. E hoje eu tô aqui com uma convidada extremamente especial. Ela é professora e escritora, professora de inglês e escritora premiadíssima, minha gente. E é uma pessoa que tá na tribo dos Best Teachers Ever desde quase lá o comecinho e tem muito para contar para você. Liz, muito obrigada por você estar aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Camila, pelo convite. Eu que fico lisonjeada. Muito obrigada. Gente, a Liz, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês vão conhecer o tipo de pessoa que a Liz é, mas eu quero que você comece, primeiro de tudo, se apresentando, de onde você começou, como que começou a tua carreira, se você foi sempre professora, sempre escritora, da onde que surgiu Liz Negrão? Bom, sou Liz Negrão, moro em Niterói, do Rio de Janeiro, tenho 36 anos e eu dou aula de inglês há 16 anos. Então, eu comecei a dar aula de inglês quando eu tinha 20 anos. Eu fiz letras na UERJ e eu nunca tive outro emprego, assim, né? Eu sempre gostei de letras, né? Eu já gostava de escrever quando eu era adolescente e eu sabia que eu ia fazer letras. E aí eu comecei a dar aula em cursinho de inglês e depois escola, lá na minha cidade, escola bilíngue. E a escrita, ela entrou um pouquinho depois, com 18 anos mais ou menos, que eu descobri que eu gostava de escrever. Sempre gostei muito de ler, então eu fui desenvolvendo isso também. E aí eu escrevo profissionalmente há 13 anos, então o inglês profissionalmente há 16 e a escrita há 13 anos. E são duas paixões, são, né, Liz? duas Porque paixões. Você brilha absurdamente nas duas coisas. Então, toda vez que a gente pensa assim, não, mas a pessoa, ela é boa numa coisa, ela tem talento numa coisa. Quebrar o computador é uma coisa. Tudo acontece. E quando a gente pensa assim, que às vezes a pessoa brilha numa coisa só, ou tem talento numa coisa só, você vem e fala, não, gente, para tudo, porque são realmente duas paixões e duas coisas que você faz muito bem para você e para os seus alunos e com muito resultado na sua carreira também, né? Sim. Conta um pouquinho de como que você começou como professora na escola, mas hoje você não é professora de escola mais, né? Não. Não, e dificilmente, acho que nunca mais serei. Bom, a gente nunca pode dizer nunca mais, mas... Bom, gente, isso aí não vai voltar para a minha vida. Como que eu comecei, tá? Eu já fazia letras na UERJ, já era estudante de letras, e aí eu fui chamada para trabalhar num cursinho, e comecei lá com os meus 19, 20 anos, ganhando ali R$10 a hora. Rica! Riquíssima. E eu lembro que o meu primeiro salário, eu tinha acho que uma turma, eram 2 turmas de criança na época, e era um salário de R$300, e eu achava que eu tava assim, uau, tô ganhando muito dinheiro. E eu lembro que eu fui no shopping, fiz uma compra. Que delícia! Falei, nossa, comprei um monte de livro, obviamente. E eu falei assim, nossa, eu tô cheia de dinheiro, gente. Inocente, não sabia de nada, né? Mas, enfim. E aí eu fui galgando a minha carreira dentro do cursinho de inglês. E ali ganhando primeiro R$10, depois 20, depois 30. Eu cheguei a ganhar, que não é o comum, 45, R$50, que a gente sabe hoje que não é o padrão, né? Muita gente ia bater pra ter esse salário exato, hoje, né? Exato. Então, quando eu parei de dar aula em escola, eu tava ali ganhando R$45 a hora, que não é ruim, né? Para a realidade brasileira, né? Do professor, não é um salário ruim. Mas eu lembro que eu vibrava quando a gente tinha um aluno VIP, que era lá no curso que a gente fazia, e aí eu ganhava R$100 a mais por causa do aluno VIP, gente. No mês? No mês. Ah, não é na hora? Não. Isso há 15 anos atrás, tá, gente? Eu não vou falar nada. Bom, né? O que é R$100? Mas, enfim. E é aquela coisa, né? A mentalidade que eu tinha. E quando eu olho pra trás e eu vejo, nossa...
como que eu aceitei, né, ganhar isso e tal. Mas eu não era a pessoa que eu sou hoje. Então, tudo mudou, a mentalidade mudou. Hoje eu estudo, hoje eu estudo em relação a empreendedorismo. Eu tô sempre crescendo, eu tô sempre aprendendo coisas novas. E eu acho que a gente precisa ganhar conforme o nosso conhecimento, né? E o nosso desenvolvimento na carreira. E ali... E assim, a minha mentalidade mudou completamente. É outra Liz, né? É outra Liz. É outra Liz, parece outra que Liz. renasceu, Não, é né? outra Liz há 3 anos, é outra Liz. Ainda mais, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, né? Que eu tava ali na flor da idade, ali dando aula, achando que eu ia ficar ali pro resto da vida. Só que não. Como muda, né? Como gente, muda. E só assim um parênteses, né? Porque seu primeiro salário, você foi lá e comprou um monte de livro. Eu comprei uma jaqueta jeans. Cada um na sua prioridade. Tá vendo? E era, sei lá, eu devia ter por aí meu primeiro salário de trabalhar em escola também. Eu tinha 17 anos. E essa jaqueta ainda existe. Ainda existe. Guarda de relíquia. Guardei. Hoje pertence a Siena, não é mais minha jaqueta, mas tá lá. E foi a primeira compra que eu fiz com o meu salário também. Eu também ainda tenho os livros que eu comprei. Uma coisa em comum, gente. Não os doei, não joguei fora, tá tudo lá em casa. Liz, e como que foi essa mudança de... E eu acho que é muito, muito a vida de um professor mesmo, né? Trabalhar para alguém, trabalhar para uma escola, trabalhar para um cursinho, trabalhar para uma instituição, um instituto de línguas ou de ensino, de qualquer coisa que a gente aprenda. Eu acho que a visão é o horizonte da grande maioria dos professores. Vou dar aula aonde? Né? Ou onde que eu vou trabalhar, né? Para quem que eu vou trabalhar? Deixa eu achar um lugar que me pague bem. Como que foi isso? A Liz trabalhar para alguém, para Liz, professora, empreendedora, dona do próprio negócio. Como que aconteceu essa mudança de paradigma total? Bom, a Liz que trabalhava, como eu falei, a Liz trabalhava para a escola, para alguém, é totalmente diferente da Liz empreendedora. Eu conheci você. Mudou minha vida, enfim. Bom, eu costumo dizer que sempre existe alguma coisa que move a nossa jornada, né? Então, assim, teve que acontecer alguma coisa ruim pra mim, pra eu falar assim, não quero mais isso. Isso não é pra mim, eu preciso mudar. E aí, quando eu decidi, né, eu dava aula em escola e eu fui mandada embora, né? E eu lembro, foi no dia 13 de dezembro de 2020. E eu dava aula em escola bilíngue na minha cidade. E eu achava, pra mim aquilo ali foi um marco muito grande, porque eu fiquei muito chateada. Eu nunca tinha sido mandada embora até então. E eu entendi o posicionamento da escola, porque a gente estava numa pandemia, né? Mas, no entanto, eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu precisava amadurecer. E eu já te conhecia, né? Eu já tinha entrado na BTE na época. E eu falei, acho que agora é a hora. Gente, só um parênteses. Se você entendeu certo esse bilhete. A pessoa já tinha entrado para a mentoria. Não fez P nenhuma. E aí levou um pé na bunda para tomar atitude. Mas agora eu não sou mais assim. Agora eu não espero mais a água na bunda pra agir. Eu faço. Mas assim, o que acontece? Eu acho que eu entrei na BT, eu era da turma 3, 2 ou 3, acho. Eu não lembro agora. Foi agosto de 2020, mais ou menos. Então, de agosto para dezembro, quantos meses? Né? Setembro, outubro, novembro, 4 meses, né? Para tomar uma iniciativa. Só que quando eu vi que eu precisava tomar... E eu tinha claramente na minha cabeça que em 2021 nenhuma escola ia me contratar, porque existia uma pandemia e a gente não tinha nada assim, vai reabrir, ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso pagar minhas contas, né? E aí eu falei, não, agora eu vou tomar vergonha na cara e vou assistir a BTE. E aí, o que eu fiz? Durante o Jingle Bell,
Natal, Ano Novo, tava lá eu Simone tocando e você... É isso aí, Simone tocando Roberto Carlos na Globo fazendo especial e eu lá assistindo a maratona BTE, Camila Tucunduva. E foi assim. E aí, E naquela época, eu já tinha aluno particular, mas eu não levava a sério, né? Era bico. Eu tinha 2 ou 3 que em dezembro, obviamente, falaram pra mim que não iam continuar, porque eu não tava nem aí também, tava uma coisa assim. E eles também tinham sido mandados embora do trabalho deles, tava tudo muito incerto, né, na economia do país, então a gente não sabia. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Nem os alunos particulares, esses 3 alunos que estão me pagando, que era uma fortuna de... Não me mate. Tranquila, a gente já tem muita água passada por aqui. Gente, era R$35 a hora, porque eu falava assim, não, eu ganho 45 na escola, mas aí eu vou fazer mais barato, porque aí a pessoa vai me pagar. Gente, socorro, né? Que mentalidade. Mas ainda bem que mudou, né? E aí foi assim. E aí eu maratonei durante o final de ano, fui fazendo o curso e comecei a construir o negócio, né? Pequenininho ali, com alguns alunos em janeiro, fevereiro. Quando foi, sei lá, julho de 2021, eu já estava... muito grande para os padrões que eu era, né? Sim. E já galgando aí o meu caminho de empreendedora. Gente, e assim, então a gente tá pensando que de verdade mesmo foi de dezembro, sei lá, 6 meses depois que você decidiu fazer de verdade. Como a mudança, ela é rápida quando você decide. Quando você decide. Né? Quando a gente decide, e cada um tem o seu motivo, né? Eu sempre fico chocada, mas é óbvio que eu entendo que cada um tem o seu porquê, o seu motivo, o seu gatilho, o que acionou. Mas é uma decisão. Não, agora eu preciso fazer. Agora eu preciso mudar. Não tem como. Só que daí mudou muito, porque não muda só o tanto que você faz de remuneração mensal. Muda a sua visão de si mesma, a forma como você trabalha. Você não é mais funcionária de ninguém, você é dona de uma empresa. Exato. Então, é uma outra parte que a gente aciona na nossa mente, na nossa vivência, que estava dormente, né? Que não existia Liz empreendedora. E nem existia, não existia esse conhecimento. Né? Não existia essa mentalidade, porque eu acho que o empreendedorismo, ele requer muita... Não é só a professora, são várias funções que eu preciso ter, e atitudes, escolhas, decisões a longo prazo, pensar a longo prazo é uma coisa que eu estou desenvolvendo isso agora, assim, já estou desenvolvendo há algum tempo, mas assim, a gente vai no caminho desenvolvendo, né? Mas a gente não estudou letras, você também é da letras, e na faculdade não existia. Monte sua escola, monte sua empresa. Não existia isso. Você é formado para dar aulas em escolas públicas, particulares, cursos, né, de idiomas, ou tradução literária, tradução simultânea. Acho que cabe numa mão as opções, né? De quem faz principalmente letras. Né? Ninguém... Ou revisão, né? Em algum lugar, em alguma editora. Então, assim, não existe essa cadeira empreendedorismo, né? Então, a gente precisa desenvolver, precisa estudar, precisa desenvolver isso. Sim. Que não é uma coisa fácil, mas não é impossível, né? É isso aí, fácil, assim, acho que a gente já passou da fase de pensar que qualquer coisa, é muito fácil, não é. Tem passo a passo, tem como fazer, é trabalho como qualquer outro tipo de trabalho, só que o retorno é diferente. Total. Né? A liberdade, a flexibilidade é diferente. Mas você comentou uma coisa que eu penso muito e que é muito honesto que você disse, né? Empreender não é tão simples assim, é desafiador. E eu sei que você tem e teve grandes desafios. Muito. Como que você vê hoje, Liz, assim, os desafios que acontecem e para quem já te conhece, para quem já te ouviu palestrando nos nossos eventos, nas lives que a gente já fez juntas, da onde que você vê que você desenvolveu a tua confiança, o teu foco, a tua agilidade em lidar com os desafios? Porque eles vão aparecer. Eles vão aparecer, só que você passou por eles. Não foram eles que passaram por você.
né? Como é que você vê essa tua parte de lidar com toda os perrengues que acontecem, sim, também na vida empreendedora? Disciplina. Não tem outra receita. É você aprender e colocar em prática. Aprender e colocar em prática. Porque é muito fácil você comprar cursos de autoconhecimento, livros, né? E não aplicar nada. Né? A gente vai continuar sempre no mesmo lugar. Então, o que me deu ferramenta para aguentar os perrengues, os desafios, foi o estudo que eu comecei a ter diário e o autoconhecimento que isso gerou. Porque hoje eu sei o que é melhor para mim, o que eu quero, e eu aprendi a dizer não, porque a gente precisa aprender a dizer não. E como que a gente desenvolve isso? No autoconhecimento, no estudo mesmo, né? E essa questão do desafio, a gente vai aprendendo no movimento, não tem jeito, né? Porque às vezes você vai tentando, você faz o plano A, vamos dizer assim, ele não vai dar certo. E ok, às vezes não é para dar certo mesmo, né? E aí você faz o plano B. E aí o plano B, você já entendeu que o plano A não deu certo, então você já ajusta o plano B. E aí você vai crescendo. Não adianta a gente fala assim, como que faz para não ter desafio? Você vai ter. Então, assim, o desafio que eu tenho hoje, você já passou por ele. E o desafio que você tem hoje é diferente do que eu tenho. Então, todo mundo vai ter desafio em toda a jornada. A gente vai sempre trocar a jornada, mudar de jornada. Jornada A, jornada B, jornada C. Mas o jogo muda, mas os desafios sempre vão existir. E quando a gente sabe que isso existe e que a gente precisa tomar conta da nossa reação, do como a gente vai reagir frente ao desafio, aí muda o jogo. Porque se a gente não tem inteligência emocional para passar por ele, você desiste, entendeu? Então, eu acho que quem consegue atravessar o desafio é a pessoa que realmente estuda isso, consegue entender, se autoconhecer e assim, e ver que, olha, tudo bem, eu tô passando por esse desafio, mas é uma fase. O que eu posso fazer para mudar? Sim. E não é só focar, isso aqui tá dando problema. Tá, qual é a solução disso aqui? Problema, então, tá, beleza, já sei o problema, agora eu preciso dar a solução. É a chavinha, né? Que tem que trocar, porque a gente é muito fácil ficar focado só no problema. Mas não vai dar certo. Mas não sei o quê. Tá, e se não der certo, o que eu posso fazer? Olha a diferença, né? Então, eu acho que quando eu despertei para esse pensamento, virei essa chave, tudo mudou. Olha só, né? E é uma virada de chave que muda tudo na vida, né? Porque você foi falando e eu fui pensando, assim, lembrando da trajetória. Sabe quando vai passando um filminho da Liz na cabeça, assim, né? Falei, nossa, entrou na BT, beleza. Aí a gente fez o nosso primeiro evento presencial, né? Meio que fim de pandemia, ainda, né? Um pouquinho aqui em Curitiba, 2021. Você veio como participante. Sim. Né? Daí entrou no nosso grupo de negócios avançados. No ano seguinte, a pessoa estava palestrando. Palestrando sobre o quê? Sobre o que estava criando e fazendo maravilhosamente bem, com um monte de resultados, né? Com não só resultado financeiro, que é muito bom, mas de uma articulação de negócios que eu lembro que a galera que te assistiu ficou de queixo caído. Falou, gente, pera. E a gente está falando de um ano. De um ano, que para muitas pessoas, gente, o ano passou, a gente não sei em que momento que as pessoas vão estar assistindo esse episódio, a gente está no final de ano, esse ano já passou, e o que muita gente fez? Provavelmente nada de diferente, e você construiu um negócio e palestrou sobre ele, e no ano seguinte, que em tese, eu como organizadora de evento, falei, vamos trazer palestrantes diferentes, vamos trazer pessoas diferentes. Mas aí você passou por um outro negócio na tua vida. Eu falei, não, pera que ela precisa subir no palco de novo, porque ela precisa contar pra galera de novo o que aconteceu
e que você saiu por cima de novo. De novo. E, gente, e assim, cada vez maior, cada vez mais forte. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque para mim tá tão claro assim que os teus pontos nessa subida dessa montanha, cara, eles estão ficando cada vez mais robustos. E eu tô, assim, ansiosa do que vai acontecer ano que vem. Porque se o movimento é esse, não é assim que a gente analisa as coisas. Progressivo, né? Meu Deus, né? Bom, então, não sei se é choro ou se é emoção, vamos lá. Eu passei esse ano por um problema de saúde que me debilitou realmente e não me derrubou. Porque eu passei por esse problema, eu tive um problema de saúde que eu tive que desacelerar, vamos dizer assim, né? E ele me desacelerou entre abril e setembro. Então, eu acho que se eu não tivesse tido esse intervalo, aí eu fico assim, poxa, poderia ter feito mais. Mas eu acho que não, porque depois de setembro, eu fiz a minha cirurgia 1º de setembro. Depois, passou uma semana, eu já estava prospectando para fazer lançamento. E aí você fez o seu pós-operatório? Prospectei aluno pro meu lançamento. Não, e assim, e eu ficava assim, eu poderia ter dado todas as desculpas e poderia ter falado, poxa, já estamos em outubro, porque até eu me recuperar e tal, eu falei assim, outubro, né, 1 mês ali. E eu poderia ter falado, não, deixa pra lá esse lançamento, eu não vou fazer não. E cara, eu fiz R$8.000 num lançamento que eu prospectei, eu investi muito pouco e eu poderia ter feito assim, não, deixa pra lá, deixa pra fevereiro, não, deixa pra março, depois do carnaval, sabe? Aquela coisa porque assim. As pessoas só fazem as coisas depois do carnaval. E aí eu falei assim, e eu peguei e falei assim, não, quer saber, eu vou fazer, vou testar pra ver. Eu preciso fazer, eu quero ver se eu consigo. E eu fiz, né, no pós-operatório, e ali abrindo carrinho, e 4 dias de carrinho, R$8.000. E eu falei, cara... Gente, 4 dias pra fazer 8. Pensa na Liz lá, que fazia R$100 porque tinha um aluno. Já, em 35... R$100, feliz porque os R$100, o aluno ia me pagar R$100 no final do mês. Né? Como muda. E aí, assim, como muda? E eu acho que tudo vem do autoconhecimento, do estudo. A Liz de 2020 jamais faria um lançamento pós-operatório. Nunca, né? E eu lembro que eu tava ainda de ponto ainda, eu tava no ponto ainda, ia tirar o ponto e eu tava fazendo live. Mas eu tava bem. Então eu falei assim, não, eu tô bem, dá pra eu fazer. Eu tô me sentindo ok, tô me sentindo bem. Eu tava lá fazendo live toda semana, né? Os meus alunos preocupados, professora, você é maluco? Não, gente, eu tô bem, fica tranquilo, eu tô bem, eu trabalho de casa. Se eu não tivesse bem, né, eu não faria. Mas eu estava me sentindo bem. E eu acho que a minha determinação fez o meu resultado acontecer. Se eu tivesse falado, não, deixa pra depois do carnaval, deixa passar 6 meses, aí quando passar 6 meses eu faço. Não, eu já fiz 2 lançamentos esse ano. Não, gente, a Liz no grupo é assim, você chega lá, só tem print dela. Gente, eu tava andando na praia e alguém comprou meu curso. Gente, eu tava no céu onde ela manda o print, assim, né? A rainha dos prints das vendas de curso é a Liz, né? Mas você virou, que a gente brinca, né? Você virou uma máquina, né? Um monstro de criação de cursos e produtos. E você vai, oferece, as pessoas compram. Exato. Mas as pessoas só vão comprar se a gente oferecer, né? Você ficar com o curso ali guardado na gaveta, né? Ou na sua mente, que você não coloca pra fora. Ninguém vai comprar. Só vai comprar se você oferecer, né? Então, eu acho que o jogo é aquela coisa do foco. O foco tá onde? Na solução do problema, né? Então, eu falei assim, olha, eu tenho 3 meses para acabar o ano. O que eu vou fazer? Tá, eu vou fazer 3 lançamentos.
E aí eu fiz o primeiro em outubro, fiz um semana passada. Semana passada e... Não, tem uma Bateu semana. Meta, bonita. Bati a meta prata. Pra quem entende esse vocabulário, Olha, temos 3 metas, bronze, prata e ouro. Mas, de repente, eu acho que eu vou na ouro ainda, calma, que ainda não fechou. Não me desafia, né? Não me desafia, não, que eu tô indo. De repente, a gente fecha a ouro. E aí, ainda vou fazer um outro lançamento, que vai ser um desafio que eu me coloquei, assim, no finalzinho do ano. E eu falei, eu vou fazer esses 3 lançamentos. Eu planejei e eu estou executando, né? E tá dando boa. É isso. Que coisa, né, minha gente? E é uma virada de chave mesmo, né? Da forma como você se vê, o teu autoconhecimento, de você entender que tem como, que você vai fazer, né? E eu lembro muito que quando você ficou doente esse ano, que você falou, cara... Não é possível, né? Eu não quero nunca na minha vida ficar doente e ficar preocupada se eu vou ter dinheiro, se eu vou conseguir. Eu quero montar um esquema, uma forma de viver que me dê o dinheiro que eu preciso sem eu ter que me preocupar, que não aconteça de novo. E você ficou muito... Eu ia falar que você ficou bem puto com a situação, mas não sei se é uma raiva que virou trabalho, que virou realização. Exato. Né? Você não ficou remoendo essa raiva de por que eu não fiz, por que não sei o quê. Você pegou aquilo e falou, gente, última vez que o negócio acontece. Nunca mais. Né? Eu falei, agora o curso digital, né? Porque eu tenho já produtos digitais, mas eu não tinha um curso gravado. E eu falei assim, não, agora vai ter. Porque eu não vou passar mais por isso. Eu não quero mais estar ali 100% com o aluno o tempo inteiro. Eu posso não estar. E aí eu falei, cara, vai acontecer. E aconteceu. É isso. Né? O poder das palavras e da decisão, da determinação, né? De sentar e fazer, como você falou. Exato. E assim, eu gosto de falar que a gente decide, e é importante a gente decidir, só que a gente precisa fazer escolhas quando a gente decide. E essas escolhas, elas estão atreladas no foco que a gente vai dar para aquela decisão. Então, quando você decide, eu vou gravar o meu curso digital. Beleza. Tá. O que você escolhe perder com isso? E aí, por exemplo, eu tive festas de família que eu não pude estar porque eu estava gravando no final de semana, né? Então, faz parte, é uma escolha, né? E aí, a gente precisa entender onde está o foco. Você quer continuar no mesmo lugar? Ou você quer se movimentar, mudar os seus resultados, mas com essa jornada que você vai precisar andar, né, fazer, você vai perder alguma coisa. Não é perder, mas você vai abdicar de algum tempo para que isso aconteça. E é um tempo, gente, que quando você bota no lápis, você fala assim, poxa, eu vou lá fazer lá a minha gravação e as pessoas vão assistir, vão pagar para me assistir. E eu tô lá na praia, assim. Gente, na praia mesmo. Não é na praia hipoteticamente, é na praia mesmo. Então, assim, né? É a questão do foco que eu falei, sabe? De você entender onde tá seu foco e o que você quer pra tua vida. Você quer continuar no mesmo lugar ou você quer mudar seus resultados? Só tem simples. Da onde sai, né? Simples. Você sabe de onde vem dessa decisão, né? E veio, assim, um pouco da força do ódio, né? Veio do ódio simples. Não, agora eu não passo mais por isso. Não vou mais. E eu tava, assim, adiando um pouquinho essa coisa da gravação. Eu gostava, assim, de ficar... De estar com o aluno ao vivo. Os produtos digitais que eu tinha, eles, até então, eles eram ao vivo. Né? Ou híbridos, né? Porque tinha alguns que eram híbridos. Só que assim, eu ficava assim, não... Mas, poxa, vai precisar de mim. E se eu ficar doente? Né? Esse era o ponto. Se eu precisar ir pra Curitiba numa terça-feira. Se eu precisar ir pra Curitiba numa terça-feira. Né? Então, assim, a gente precisa fazer escolhas. E é responder a pergunta, o que você quer? Né? Aonde você quer chegar? E aí, precisa se movimentar pra isso, né? E não só, e se eu quiser ir pra Curitiba numa terça-feira, mas e se eu quiser ir pra Flip também, né?
quiser for chamada para fazer aqui, né, mediar uma conversa, uma mesa redonda entre escritores, porque assim, padrão Liz de qualidade, gente, é o seguinte, a pessoa é escritora, só que não é aquela coisa assim que só a tua avó e tua mãe acham legal as tuas escritas. É um nível um pouco diferente do que talvez você esteja pensando. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua outra paixão, esse seu outro talento que é ser escritora, e contar para todo mundo que está aqui te assistindo dos teus livros, das tuas publicações, das tuas premiações, das suas últimas conquistas, porque tudo isso demonstra muito todo esse sucesso não é do nada, né, Liz? Tem um porquê. É verdade. Bom, como eu falei no começo, né, da nossa conversa, eu sou escritora, publicada há 13 anos, né? Eu venho sendo publicada há 13 anos. Hoje eu tenho uma editora que publica meus livros, meus trabalhos, e assim, eu sou premiada, sim, eu tenho 3 prêmios. Eu tenho um prêmio que eu ganhei em 2020, foi o prêmio Strix de literatura, que foi por um conto de terror e suspense. Eu tenho o prêmio Ecos da Literatura. Em 2021 eu ganhei como melhor antologia de contos. É a organização que eu fiz, porque eu também trabalho com a organização dos contos na editora. E esse ano eu ganhei o melhor livro de poesia também, Ecos da Literatura. Então são 3 prêmios, por enquanto. Alguém né? tem dúvida? Por enquanto. E assim, essa coisa do estar doente, do que eu quero fazer, eu falei, eu quero monetizar também a escrita, eu quero crescer na escrita como empreendedora também. E foi só eu aceitar o chamado, né, Camila? Que começou a aparecer um monte de coisa. Né? Veio a Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, que eu fui como escritora pela primeira vez, há 2 semanas atrás. Essa semana teve a Festa Literária Internacional de Niterói, que é a minha cidade, e eu fui chamada para fazer a mediação no palco principal, a mediação da mesa Poesia. E foi, assim, muita honra, né, por estar ali pela primeira vez numa festa literária promovida pela prefeitura, pelos órgãos públicos da cidade, e ser chamada, ser convidada, né, pela organização para mostrar o meu trabalho, para falar um pouco do meu trabalho e para mediar outros autores, né, da cidade. E isso foi, assim, excepcional para mim. Então eu tô assim, ainda meio em êxtase, porque acabou de acontecer, foi antes de ontem, né? Eu não sei, o pessoal que tá ouvindo agora, vendo, isso foi em dezembro, né? Então, dezembro de 2023, e eu ainda tô meio assim, né? Meio zonzas, acabei de chegar aqui também, meio assim, ai, socorro, acabei de vir da Flim. E escrever é uma paixão muito grande, assim. Eu comecei a escrever porque eu gostava muito de ler. E eu comecei a escrever por conta do Harry Potter, né? E foi assim, eu li os livros, e eu li os livros tarde, eu não li os livros criança, né? Porque a minha geração cresceu com Harry Potter, mas as minhas amigas adoravam e eu nunca tinha lido. Eu lia mais clássico, mais aquela coisa assim. Machado, José de Alencar, eu gostava de umas coisas meio esquisitas para adolescente. Aí minhas amigas, não, lê. Minha melhor amiga falou assim, não, leia, você vai gostar e tal. Aí eu peguei, comecei a ler. Só que não tinha o resto, né? Porque naquela época, acho que estava só até o 6º livro, não, 5º livro, são 7 livros, né? Eu falei, poxa, até o 5º livro, cadê o resto? E aí eu fui na internet, nos primórdios aí da internet, e achei uma história que contava a continuação do livro que eu tinha acabado de ler. Eu fui ver, li a história, gostei. Eu falei, nossa, que legal. Que é isso? Porque não é o livro, né? Aí eu pensei, bom, vou ver aqui. E era o que a gente chama de fanfiction, né?
E eu comecei a ler várias, e ali eu comecei a escrever também. Eu falei, eu quero a minha versão, vou escrever a versão do Harry Potter no meu ponto de vista. E foi isso. E eu comecei a escrever ali. E eu criei uma comunidade dentro da rede social, na época, muito grande. Tinha até página de fã, tinha umas coisas assim. Era muito grande para ler as minhas fanfictions. E eu comecei, isso foi em 2006, mais ou menos. E eu fui escrevendo fanfiction até 2013, que foi quando eu comecei. Não, 2011, que foi quando eu comecei a publicar, né, de verdade as minhas histórias, não as histórias dos outros. E foi ali, foi crescendo, eu fui estudando narrativa também, porque as pessoas acham que escrever é simplesmente pegar o computador, pensar numa história e escrever. Não. A gente tem uma estrutura para isso acontecer. Tem um método, tem um passo a passo de criar. Isso, tem a técnica, né? E para quem estuda narrativa sabe disso, que existe uma técnica. Existem vários estudos sobre isso, mas assim, eu comecei a aprimorar isso, comecei a estudar isso, e foi... E acho que deu boa, porque ganhou prêmio, porque é convidada. Acho que funcionou, né, gente? Podemos dizer deu que boa. sim. E hoje eu tenho também uma página no Facebook com quase 200 mil seguidores. Liz, e muita gente que tá assistindo a gente, provavelmente agora tá dando até um pause na entrevista, para buscar você, Liz, escritora, né? Liz, pessoa que ensina a escrever contos, escrita criativa. Então, aproveita e fala um pouquinho sobre isso, porque existe a Liz Teacher e tem a Liz escritora, e não só a escritora leu meus livros, mas uma vez que a gente é professora, por que não ensinar também né, sobre a escrita ou falar sobre leitura, porque um monte de gente gosta de ler, um monte de gente gostaria de escrever, ou gosta de escrever, mas escreve escondido, acha que não é legal, não sabe como funciona, e eu sei que você junta muito bem essa sua parte escritora e professora, né? E tem novidades que não sei se você vai dar spoilers aqui ou não, mas aproveita e fala um pouquinho disso também. Tá, vou sim. Então, vai ter lançamento também com a parte da escrita. Bom, eu vou lançar eu vou lançar um curso de escrita criativa, vai ter monetização também da escrita. Eu quero empreender também em relação à escrita, porque eu tenho conhecimento, né? Já sou professora, então isso não vai ser tão difícil assim, porque eu acho que já é algo meu, eu já sou professora, já sei ensinar, e eu vou usar isso para mostrar às pessoas que gostariam de escrever, querem escrever. Às vezes têm planos, têm ideias, mas não sabem como, não sabem como colocar isso para fora, como usar a técnica, que técnica usar. Então, isso eu vou explicar. Vou explicar o meu método de escrita. E isso vai acontecer muito em breve. Já tem data. Inclusive. E como é que acha Liz... Desculpa. Tá. Onde que acha Liz escritora? Porque Liz Negrão vocês vão buscar, obviamente, mas existe um perfil, existe uma comunidade que você até separa, né, dos assuntos. Para isso, como é que encontra você? Tá. A escritora Liz no Instagram, @LizNegrão, @Textos Engavetados. E também na página do Facebook, lá dos 200 mil que eu falei. Tá? A galera gente. Muita gente nessa Mas sim, E aí vocês falem comigo lá, sigam e pode me mandar DM perguntando do lançamento que eu vou responder, tá? Cara, não é muito uma honra, assim, você pensar, sei lá, tem mais do que me corrijam se estiver certo nos números, mas mais do que um Maracanã lotado de gente que te acompanha para leitura escrita, gente. Não é massa demais pensar isso? É muito bom, né? É muito bom. Poucas pessoas lotam o Maracanã. Não é verdade, gente? É verdade. E eu não tinha noção disso, sabe? Às vezes a gente se diminui. E aí, quando a gente encontra o nosso lugar de poder, né? Quando a gente assume que aquele lugar é nosso, de poder, e aí que eu fui prestar atenção. Gente, são quase 200 mil
quase 200 mil pessoas. Então, assim, é muita gente, né? Muita cidade não tem esse número de pessoas. Nossa, é verdade, gente. Não tem. E aí eu falo assim, gente, é muito doido isso. E ligado num assunto que te inspira muito, né, Liz? Porque você, eu acho que tem a sua paixão com o inglês, tem a tua paixão com o ensinar, que você faz isso há muito tempo, né? Fez isso bastante. Mas existe essa outra parte que te motiva demais e que tenho percebido, né? Que já tem um lugar grande no teu coração, mas tem tomado uma proporção que você ganhou ao desenvolver a tua mentalidade empreendedora também, não é? Exato. Exatamente. É o autoconhecimento que eu estava falando no começo. Quando a gente estuda e entende por que você está aqui, por que eu vim ao mundo, o que eu quero fazer, e eu falei assim, não, a arte também precisa estar grande, precisa ser grande na minha vida. Ela não pode ser só um hobby, né? Então, eu tomei para mim o meu lugar de poder e falei, não, eu preciso fazer isso acontecer. E, exato, vem exatamente de uma mentalidade sendo desenvolvida. Porque a Liz, que começou a escrever lá em 2011, publicar as próprias histórias, ela não pensou, eu vou ganhar prêmio, eu vou ter uma página com 200 mil seguidores, eu vou lançar um curso de escrita criativa. Isso não passava nem pela minha cabeça, jamais, né? Ela vai na Flip como autora, ela vai mediar uma mesa com escritores. Vai ter gente famosa comprando e lendo seu livro. Vai ter gente famosa lendo meu livro. Assim, gente, então assim, né? Então, eu não tinha essa noção. Mas eu acho que a partir do momento que eu estudei, que eu desenvolvi a minha mentalidade, que eu aceitei isso como meu lugar, as coisas começaram a se abrir, começaram a acontecer, começaram a vir, e eu falei assim, gente, socorro, que isso? A Liz, ela leva cada susto com as coisas que ela faz, ela fala, meu Deus, fiz isso, como assim? Mas é muito isso que você descreveu, a gente descobre o como, e esse como a gente não aplica numa coisa na vida só, vira exatamente um estilo de trabalhar, um estilo de ver de ser, a carreira, né? Que não tem como, você entendeu o mecanismo, você entendeu a lógica, e você colocou, por que eu vou colocar isso só nas minhas aulas? Não, eu vou colocar nisso também, nisso também, nisso também. Você aprende o como, que antes era inexistente na tua vida, né? Exato. Agora você não vê de outra forma. Então, cara, gente, é óbvio que é assim, porque assim é a forma que mais remunera, que mais dá resultado e que eu chego a mais pessoas. Porque tanto das aulas de inglês, do conhecimento e da abertura que você tem para ajudar as pessoas com isso, quanto a escrita e a leitura, é sobre chegar a mais pessoas. Sim. Guardar só pra você não tem sentido, né? É egoísmo guardar pra gente o que a gente sabe fazer bem, né? Eu sou desse posicionamento, assim. Eu acho que a gente precisa mostrar pro mundo o que a gente gosta de fazer, mas o que a gente pode ajudar a outra pessoa a fazer, né? Então, eu creio muito nisso, assim. E você sabe, né? Eu sou daquela que aprendo uma coisa e já tô compartilhando. Gente, olha aqui, olha isso. Fiz assim, e olha o resultado que deu. Meu Deus! Assim. Eu sou muito assim, eu sou muito de adquirir aquele conhecimento, ver que dá certo e falar assim, gente, olha aqui, olha isso. Eu não guardo pra mim, eu sou fofoqueira do conhecimento. Fifi fofoqueira. A Fifi fofoqueira do conhecimento. Vamos aproveitar que a gente tem uma Fifi fofoqueira aqui. Eu quero que a gente finalize, Liz, com você, deixando uma mensagem, uma sugestão, um cuidado, assim, sabe? Com os professores que estão assistindo, que talvez hoje, nesse momento, estejam no momento que você estava 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, e eles não enxergam nem o lado de lá, quanto menos a ponte para chegar lá. E é muito difícil a gente desejar, querer e criar coragem quando a gente não consegue nem descrever o lado de lá e nem visualizar esse caminho. Fala com eles, então, sobre o que você acha que seria legal eles ouvirem. Tá.
Então, eu acho o seguinte, desafios vão ter imensos. Toda jornada tem desafio, toda jornada tem percalços, problemas. Só que o que faz a diferença da pessoa que consegue chegar em algum lugar e a pessoa que não consegue, é que a pessoa que consegue, ela se coloca em movimento, mesmo que ela esteja com medo, mesmo que tenha problemas, mesmo que existam desafios. Então, se eu pudesse falar uma coisa para você hoje, que está assistindo isso aqui, e está com medo, que não sabe o que fazer, se coloque em movimento. Dá o primeiro passo. Planeja os passos que você precisa dar e faz uma lista de coisas que você precisa fazer e faz a primeira coisa. Se coloque em movimento. Porque quando a gente tem muita coisa para fazer e quando a gente está com muito medo do desconhecido, que é normal, a gente acaba ficando paralisado. Então, é muito mais fácil a gente quebrar as etapas e pensar, hoje eu quero fazer o número 1. O número 1 é isso. Vou colocar em movimento esse número 1. Então, se coloque em movimento, mesmo que você esteja com medo, porque o medo vai existir em qualquer ponto da jornada. Ele não vai embora não, né? Exato. É isso. Muito massa, muito bom demais. Liz, é sempre muito inspirador. Você sabe que eu sou super sua fã, meu você Deus. sabe disso, E né? eu sua. E é muito mesmo, por ser você professora, por ser você escritora, por você estar dentro desse universo, e não só dentro como, que legal, ela é boa. Não, você faz e acontece dentro desse mundo, que é um mundo que eu quero que cresça muito. Eu acho que é muito bom para todo mundo. Mais educação, mais inglês, mais leitura, mais escrita, mais contos, mais poesia. Eu acho que o que você faz é um trabalho que engrandece as pessoas e que você tenha cada vez mais sucesso. Porque Obrigada. o teu sucesso, ele vibra nas outras pessoas também. Muito obrigada por ter você aqui hoje. Que honra. Eu que agradeço, Camila. É sempre uma honra estar aqui. E eu tô muito lisonjeada por ter sido chamada. Meu primeiro podcast, gente. Ai, que chique. Adorei ser a primeira na lista. Já gostei. E eu tô muito feliz. E tô muito feliz porque você tem um olhar, assim, pra mim, que eu nunca tive. Nunca teve uma pessoa que olhou pra mim e falou, olha, você é isso aqui. Assume o seu lugar. E eu quero te agradecer, porque acho que se você não tivesse falado isso pra mim, eu nunca estaria aqui. E nunca estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje. Muito obrigada. Que massa, que lindo. Vamos juntas. Eu vou chorar.